E agora a última fronteira, as novidades da investigação científica em termos da astronomia, com o Miguel Gonçalves. Bom dia, Miguel. Bom dia. Vamos aqui começar com explosões estelares duplas. Confesso-te que fiquei intrigado para te ouvir, porque pensava que era de uma só vez, mas parece que não. Não. Vamos falar de novas, supernovas. Estamos sempre a falar de explosões, querem novas, querem supernovas. Geralmente supernovas implica a destruição por inteiro de uma estrela. Uma nova é uma explosão mais calminha, quer dizer, no contexto estelar e à superfície. Vamos começar com supernovas. Estamos a ver imagens do Very Large Telescope, um conjunto de 4 telescópios do Observatório Europeu do Sul, no Chile, e que nos leva até uma pequena viagem, até uma zona do céu onde nós sabemos que há um casal curioso. E quando falamos em casal curioso, estamos a falar, neste caso, de uma anã branca. A anã branca é uma estrela velha, olha, uma estrela como o Sol, já na sua velhice, na parte final da sua vida. E os astrónomos sabem que, muitas vezes, frequentemente, quando nós temos casais em que um deles é uma anã branca e o outro pode ser uma estrela qualquer, geralmente até pode ser uma estrela um bocadinho mais maciça, o que acontece é que essa anã branca, essa estrela mais velha, está a consumir material da sua companheira. Ora, e dizem os astrónomos que não pode consumir como se não houvesse amanhã. Não, há um limite para, no fundo, transferir essa massa, chamado limite de Chandrasekhar, e quando isso acontece, nós temos uma explosão destrutiva dessa estrela mais velhinha, essa estrela anã branca. Estamos a falar, então, de supernovas do tipo 1A, extremamente preciosas para os astrónomos. Porquê? Porque acabam por ser também um farol que tem uma curva de luz, uma maneira como a luz sobe à medida que explode e depois desaparece. É um farol potente para os astrónomos terem uma noção das distâncias no cosmos e também por outros motivos. Ora então, há algum tempo que a astronomia desconfia quando nós temos esta explosão, e algumas destas supernovas podem ser apenas uma explosão. Pode ser uma dupla detonação. E os astrónomos até sabiam mais ou menos quais eram os traços que nós andávamos à procura dessa dupla detonação. Até hoje nós não tínhamos encontrado nenhuma dessas provas observacionais relacionadas com o hélio que provassem essa detonação dupla. Até que, eis então que chegou este momento de triunfo para os astrónomos, que identificaram então, numa explosão supernova tipo 1A, então essa acumulação do material que roubou à estrela vizinha e que, no fundo, cria um manto de hélio que é roubado à sua companheira. Esse manto de hélio pode tornar-se instável e explodir. Atenção, ainda não estamos a falar da explosão final. Não. Isso é uma explosão que antecede a grande explosão desta estrela anã branca. E então, pela primeira vez, encontramos então essa primeira detonação provocada pelo acumular de hélio roubado à companheira e depois, sim, temos a supernova do tipo 1A. Porquê é que isto é importante? Olha, porque às vezes a descoberta científica não é feita apenas de descobertas notáveis e inesperadas. Não. É feita também, muitas das vezes, à custa da confirmação de algo que nós já suspeitávamos há algum tempo. E agora fica aqui a confirmação, e isto é muito importante para sabermos então se estes faróis do universo que permitem medir a distância ao universo, as supernovas tipo 1A, podem ou não esconder aqui mais alguns segredos. Além disso, estas supernovas também são muito preciosas porque sintetizam elementos químicos da nossa tabela periódica que são fundamentais para a construção de planetas, para a nossa vida. Ora, portanto, isto é uma detonação dupla numa estrela, mas temos aqui uma outra história de duas explosões. Ora, isto é também uma espécie de jackpot para os astrónomos amadores e profissionais, porque vamos sobretudo ali para o hemisfério sul e ao longo deste mês passado de junho, os astrónomos conseguiram identificar aquilo que estamos a ver nestas imagens, que são duas explosões novas, visíveis, até mesmo ao olho nu, no hemisfério sul. Novas. Qual é a diferença para supernovas? É que nas supernovas tínhamos a explosão, a destruição por inteiro da estrela anã branca. Aqui não. Aqui temos uma acumulação de material à superfície, mas que vai criando algumas explosões muito menos intensas na superfície da estrela. Portanto, ela não é destruída por inteiro. É muito raro nós termos uma nova visível ao olho nu, é ainda raríssimo. É, portanto, muito mais raro. Nós temos duas novas ao mesmo tempo a partilharem o céu noturno. Isso aconteceu então no hemisfério sul, a V462 Lupi e também a V572 Velurum. Estas novas são interessantes porque agora os astrónomos, quer amadores, quer profissionais, isto é bonito na astronomia, os amadores também participam nesta investigação, conseguem, no fundo, também descrever a curva de luz, quanto tempo é que demora a ter o máximo de magnitude, de brilho, e depois começa a descer. E, portanto, é muito raro nós termos este tipo de novas visíveis, ainda mais raro quando temos duas
visíveis. Já agora, este tipo de explosões, as novas, repara como também junta aqui a química. Nós sabemos que, por exemplo, o lítio-7, a maior fonte do universo do lítio, como nós o conhecemos, tem como origem estas explosões de nova, tal como parte do carbono, do oxigênio, do magnésio. Portanto, tudo o que tem a ver com explosões de estrelas diz-nos também muito intimamente, porque entra também para a nossa tabela periódica. Bem interessante. Ora bem, para podermos, obviamente, conhecer e ver isto tudo, dependemos dos telescópios, dos satélites. Acabam por morrer alguns deles, mas parece que para lá do limite da vida ainda é possível aproveitá-los. E a próxima história vem muito disso, não é? Nomeadamente satélites meteorológicos. E há satélites que, pelos vistos, podem ser um grande auxílio para os astrónomos e outros podem ser fonte de preocupação. Vamos começar com o auxílio. Então é isso. Vamos falar dos satélites meteorológicos Himawari 8 e 9, japoneses. Nós estamos a ver o lançamento desses satélites há uns anos e estes satélites são os satélites mais avançados que existem para monitorizar a Terra e os padrões meteorológicos da Terra, mas como qualquer fotógrafo sabe, quando tiramos uma fotografia de um certo sítio, de um certo local, às vezes podemos ter como pano de fundo o tipo de representações que podem entrar no enquadramento da fotografia. Pois foi isso que aconteceu nesta análise feita por cientistas, por muitos astrónomos. Estamos a ver algumas imagens precisamente destes satélites meteorológicos, mas eles não apanharam apenas a Terra. Isso é que é um evento absolutamente extraordinário. É que os cientistas agora descobriram que entre 2015 e 2025, no plano de fundo, tendo primeiro a Terra e depois o plano de fundo, encontraram 437 imagens, imagine-se, de Vênus. E é muito interessante porque mesmo estes pixels de Vênus estão num pano de fundo, mas são muitos, são 437 ocorrências, ajudaram muito os astrónomos a tentar perceber o padrão atmosférico, as flutuações atmosféricas, a termodinâmica da atmosfera do próprio Vênus. Repara bem, à custa de uma imagem de fundo, precisamente Vênus. Então descobriram que estes padrões de marés térmicas em Vênus têm variações muito significativas entre 2015 e 2024, nestas conjunto de imagens que foram analisadas. Ondas atmosféricas podem ter 5 dias de duração, que enfraquecem à medida que nós vamos aumentando também a altitude. Repara a quantidade de informações que se tiram de pixels de pano de fundo. E que estas estruturas das temperaturas variam muito com as latitudes de Vênus. E agora repara outra coisa fabulosa desta descoberta. É que existe uma missão japonesa, também japonesa, em Vênus, houve a Akatsuki, e que em Vênus, perto de Vênus, esteve a analisar também tudo o que é esta movimentação atmosférica de Vênus. Pois bem, este estudo feito com os satélites meteorológicos na órbita da Terra, descobriram que a Akatsuki parece ter subestimado as temperaturas de Vênus entre 15% a 17%. Ou seja, estes satélites meteorológicos descobriram que a Akatsuki, que está em Vênus, teve problemas de calibração de alguns dos seus instrumentos e, portanto, quem deu esta revelação foram os satélites meteorológicos da Terra. Estas imagens que estamos a ver, lá está, é uma das imagens do pano de fundo em que nós conseguimos ver Vênus. E agora os cientistas dizem que não, estes dados são todos validados, são dados de grande riqueza científica, e agora os cientistas perguntam-se, na armada de satélites meteorológicos que nós temos à volta da Terra, será que existem outros satélites meteorológicos que podem ter imagens, imagina tu, de Mercúrio, da Lua, de Marte, em que é possível fazer este tipo de ciência? Esse é o passo seguinte para tentar perceber. É por isso a caixa de Pandora agora é por isso a caixa de Pandora. E, portanto, vamos ver se é possível. Há um grande espaço de investigação, de novo espaço de investigação, não é? E quem diria com satélites meteorológicos, não é? Não deixa de ser curioso. Mas atenção, nós temos uma outra história que nos diz que os satélites às vezes podem ser também um bocado enganadores. E este leva-nos até, imagina tu, a um satélite antiguinho, um satélite zombie, autenticamente, da NASA, o Relay 2, que foi lançado ainda na década de 70, que, quando os radiotelescópios na Terra olharam para a zona onde está este satélite zombie, eles repararam que vinham lá umas fortes descargas de explosões de rádio. Os astrónomos conhecem isto. Chamam-se mesmo Fast Radio Burst. Nós desconfiamos que tem a ver com colisões de estrelas de neutrões, pode estar relacionado com eventos extremamente energéticos do universo. Mas quando analisaram este sinal, em particular, viram que isto vinha muito perto, muito perto da Terra. Para já isto é assustador, se tivéssemos um sinal desses. Claro. Onde é que depois traçaram no fundo qual é que era a origem deste ponto? Olha, é isto. É este satélite que nós estamos aqui a ver, o Relay 2, está apenas a 4.500 km da Terra. E o que é que eles descobriram? Descobriram que
Não foi, se calhar, nenhum problema este satélite de Zombie. Ele está morto autenticamente. Não foi ele a enviar esta radiação. Terá sido um micrometeorito, ou seja, um pedaço rochoso do espaço que anda ali entre os planetas, que terá chocado com este satélite. Os cientistas descartam essa hipótese. Há uma outra hipótese. Será que houve uma espécie de na presença, na interação deste satélite com a magnetosfera do nosso planeta, houve aqui algum tipo de descarga elétrica, ou às vezes eletricidade estática que nós temos, às vezes quando nos tocamos, pode ser isso, e não deixa de ser um resultado enganador. A fonte não é astronómica, pode ter sido provocada por este satélite, e agora a outra pergunta que se coloca é: então, mas nós temos muitos satélites lá em cima. Será que os astrónomos podem vir a ser enganados com este tipo de descargas elétricas? Eventualmente. Muito bem, olha, só para terminar muito rapidamente, um cometa que se dirige para o Sol, mas que vem fora do Sistema Solar, não é? 3I Atlas. 3I. 3 porquê? É o terceiro objeto que nós conhecemos catalogado. I de interestelar. Os cientistas analisaram este corpo que se aproxima do Sol. É este que nós estamos aqui a ver nestas imagens. A sua órbita é claramente muito inclinada relativamente ao plano geral em que orbitam os planetas, o que nos diz aos astrónomos que ele não veio daqui. Isto é um planeta que nasceu noutro sistema planetário, foi ejetado desse sistema planetário e que nesta viagem pelo cosmos, pela nossa galáxia, a gravidade do Sol terá capturado este corpo. Isto é interessante porque é apenas o terceiro corpo que nós encontramos isto. E agora tentamos perceber se as características químicas deste cometa interestelar é ou não parecido com os cometas do nosso próprio bairro planetário, do nosso próprio sistema solar. Não deixa sempre ser curioso de nós termos este tipo de visitantes interestelares. E atenção que nós vivemos no tempo do telescópio Vera Rubin, o mais poderoso, com a câmara digital mais poderosa que nós conhecemos e que vai ser especialmente indicado para indicar este tipo de corpos. Foi o terceiro que foi detectado. Muito bem. Provavelmente haverão muitos mais. Vamos aguardar então pelas próximas investigações. Miguel, obrigado. Bom dia.